são algumas perguntas para saber sobre a questão de gênero e sexualidade. Então, professora Ailton, por que é importante que a educação escolar aborde a questão de gênero e sexualidade nas salas de aula? Eu acho que a grande questão para a gente pensar gênero e sexualidade é pensar de onde, em que grupo que ela está, essas questões estão envolvidas, que é a grande questão dos direitos humanos. O grande pano de fundo que a gente tem hoje para pensar gênero e sexualidade é pensar a questão de direitos, né? E muito mais que essa questão de direitos, questão, inclusive hoje, segurança pública da população, por exemplo, dentro de gênero e sexualidade LGBTI. Porque, claro, a questão de gênero e sexualidade são questões bastante amplas. Por exemplo, quando discute violência contra a mulher, nós estamos com gênero e sexualidade. Quando a gente discute, por exemplo, uma piadinha de alguém que no trânsito vê alguma coisa errada, diz, olha, só pode ser mulher que está dirigindo. Isso é gênero e sexualidade. E existe um foco, talvez hoje seja um dos focos mais evidenciados, que é a questão também das dissidências, digamos assim, a forma como algumas pessoas tratam a questão, embora não seja uma dissidência, das questões relacionadas à população de gays, lésbicas, travestis, transexuais, transgêneros, bissexuais, quer dizer, são questões de ordem de direitos humanos, para garantir essas questões. Por que trabalhar isso na educação? Porque a gente entende que esse movimento tem que começar na base, aprendendo, por exemplo, a questão da diferença. Eu sou muito chamado hoje na escola para discutir, por exemplo, bullying. Ah, professor, você pode discutir bullying? Posso. Agora, não tem como resolver a questão do bullying se na base da formação da criança, por exemplo, a base estética. Quando eu começo lá no comecinho da educação infantil a discutir estética, se eu não der possibilidades estéticas diversas para a criança entender o que é a diferença, eu não vou conseguir depois aos 11, 12 anos explicar para o meu coleguinha, só porque tem o cabelo diferente, porque tem uma estrutura corporal diferente, não está no estágio maior ou menor em relação ao padrão. Ele só é diferente. Então, discutir questões de gênero e sexualidade na escola é discutir questões de direitos humanos como um todo. Repito, existe um foco hoje muito grande em função da violência que a gente vive, por exemplo, na população LGBTI. Nós matamos uma pessoa gay ou lésbica no Brasil a cada 22, 23 horas. Nós matamos uma pessoa trans no Brasil a cada 25 horas. Quer dizer, nossos dados são altíssimos. Nós somos o país que mais mata pessoas travestis e transexuais no mundo. Então, discutir isso é discutir direitos, é discutir, inclusive, ordem pública com relação à segurança das pessoas que estão fora, como você mesmo lembrou, dessa ideia de padrão. Qual é a diferença entre gênero e sexualidade? Essa é uma questão bacana de a gente pensar, porque às vezes as pessoas confundem as duas coisas e acabam criando uma confusão nesse sentido. Bom, vamos por partes. Gênero é a forma como cada pessoa se expressa, se entende na sua expressão social, como se identifica. As questões da sexualidade, a gente vai ver na sequência, são as questões de ordem da orientação no sentido de desejo. Para onde orienta o desejo de cada pessoa? São as vivências da sexualidade. Então, vamos pensar duas coisas antes. Eu tenho que distinguir não só gênero e sexualidade, como sexo, gênero e sexualidade. Quando eu penso sexo, eu penso a questão da definição fisiológica, biológica, macho e fêmea. Essas determinações, elas são dadas pela conformidade com que a pessoa nasce. Então, se nasce com um órgão específico, que a gente entende como órgão macho, o órgão masculino, é o pênis, nós temos ali um macho da espécie. Se como vagina, uma fêmea da espécie. Isso é o sexo. A partir do sexo, o que acontece na sociedade? A gente costuma ter identificações lineares. É macho, deve se identificar com aquilo que a gente entende como masculino. Ou é fêmea, deve se identificar com o que a gente entende como feminino. Isso foi feito durante muito tempo como algo linear. O que a gente entende nos estudos de gênero, isso não é tão linear assim. Pode existir, por exemplo, uma pessoa que nasce com uma conformidade masculina, então ela tem um órgão genital masculino, um pênis, mas a forma de se identificar é com o feminino. Então ela se entende como uma mulher. Então nós vamos ter, no caso, uma mulher trans. Porque as pessoas que saem desse movimento cisgênero, ou seja, de identificação do órgão com a expressão cisgênero mesmo, a gente tem as pessoas também transgênero, que não tem essa identificação do que é dado com o que é atribuído. Então, uma coisa é dada. O corpo nasceu, é dado. Outra coisa é atribuída. Nasceu macho, é homem, vai gostar de futebol, de azul e de outras coisas. Inclusive é isso que a gente chama de construção. Porque as pessoas falam assim, mas estão confundindo as crianças porque vocês de repente vão deixar para escolher
o gênero. Não, ninguém escolhe isso, né? Diante da atribuição que a pessoa tem, é que ela vai ver se se identifica ou não com aquilo. Quer dizer, o que é construído é a forma de ser homem, é a forma de ser mulher. Vocês são 4 mulheres aqui. Eu não posso afirmar que vocês têm o mesmo jeito de ser mulher. Eu gosto de pensar isso na história, por exemplo. Se eu pegar o homem espartano, vamos lá para Esparta, para a guerra e pensar o homem lá. Quem é o homem ali? Então, se eu pensar o homem já no romantismo do Dom Juan de Marco, por exemplo. O homem galante, que leva flores. Se eu pegar o Dom Juan e colocar entre os espartanos, ele é tudo, menos homem. Ele não é homem ali. Né? Vou dizer o que dele? Porque é um homem galante que vem, né? Se eu pego um homem, por exemplo, que puxa cadeira, abre a porta do carro, quer dizer, entre um homem muito visto rústico como um espartano, isso não é masculinidade. Pensa como é construção? Na mesma se eu pegar um espartano e trouxer pra cá, colocar, por exemplo, na França clássica, ele é tudo, menos um homem. Então isso é construção, o jeito de ser. O que eu gosto, o que eu não gosto, como eu me constituo, não faz esse sujeito mais ou menos, só faz uma expressão diferente. Então o gênero é essa forma de se estabelecer o modo de ser mulher, o modo de ser homem, e hoje, inclusive algumas pessoas se entendem dentro de uma expressão que não está nem totalmente no polo masculino nem no feminino, que são as pessoas de gênero fluido, por exemplo. Então elas vão fluir entre um ou outro. Também aí tem pessoas que vão entre um polo e outro, como tem pessoas que não vão nem para um polo nem para o outro. Então a gente vai ter essa multiplicidade de possibilidades. O Facebook chegou a ter 72 possibilidades. Hoje já não se coloca mais, você pode escolher. Por quê? Vão surgindo questões, né, de forma de se expressar. Então, gênero é a forma de expressão. Agora, a sexualidade é a forma como esse jeito vai orientar o seu desejo. O orientar aqui não é tipo, ó, vou mostrar para você o caminho. Não é essa orientação. É como uma bússola. Para onde que aponta? De novo, na relação linear. Geralmente pensava assim, nasceu macho, é homem, vai gostar de uma mulher. Isso seria relação linear. Isso não existe também. A pessoa pode nascer com o corpo tido como macho, se expressar como uma mulher e desejar não necessariamente um homem, mas uma mulher. Foi isso que a gente estava comentando mais cedo. Porque a pessoa confunde muito. Às vezes a pessoa faz uma transição do masculino para o feminino, torna-se uma mulher. E aí, gosta de uma mulher. A pessoa fala assim, mas pra que esse trabalhar o todo? Sim, De se transformar em mulher para outra mulher? É porque não tem uma coisa a ver com a outra. As coisas não são lineares. Então uma coisa é para como eu me expresso, estou aqui. Outra coisa é para o desejo. Eu posso desejar um homem, uma mulher, um homem e uma mulher, ou nem um homem nem uma mulher. Porque eu tenho a homossexualidade, a heterossexualidade, e eu tenho questões da pansexualidade, da bissexualidade e da assexualidade. Então são questões diferentes. Professora, por que estão sendo votados projetos de lei estaduais e municipais para impedir que se fale em questões de gêneros nas escolas? Eu acho que, infelizmente, tudo isso advém de uma não compreensão desse movimento todo. Surgiu há um tempo aqui, chegou no Brasil há um tempo que surge fora, mas chegou no Brasil há um tempo o tal do chamado ideologia de gênero, que é uma construção, criaram basicamente um monstro fictício que ninguém sabe muito bem o que é, e que todo mundo começou a decidir que tem que combater, mesmo sem saber o que é. Ideologia de gênero seria uma ideia de que nós estaríamos, em alguns processos educacionais, tentando colocar à força, como se diz, a ferro e fogo, questões ideológicas ou crenças particulares de grupos ligados à gênero e sexualidade para as crianças e adolescentes. Isso não é verdade. O que existe, e há muitos anos, por exemplo, o GESE, que é um grupo de pesquisa aqui da FURI, há 16 anos se discute isso. Nós temos grupos no Brasil que há 30 anos discutem isso, né? Porque essa questão da diferença de homem e mulher, essa questão da mulher ganhar menos do que o homem, a violência, isso não é de hoje, né? Hoje parece que a discussão passou a chamar mais atenção dada a visibilidade das pessoas trans. Se vocês perceberem bem, houve um momento na história em que a grande discussão estava no campo da homossexualidade e heterossexualidade. O ser gay, o ser lésbica. Isso, como foi diluído para a sociedade, parece ser um pouco mais aceito, digamos assim, apareceu um novo vilão, que é a transgeneridade, que é essa capacidade da pessoa transitar nos polos de gênero. Isso gerou de novo uma nova discussão, mas que não está sendo muito aprofundada. Existe muita mentira, é claro que a gente está no momento de fake news, né?
e hoje essa discussão tem que vir à tona, e isso tem dado muita força para essas discussões, parece que tem se votado propostas, questões de lei, sem uma discussão real com as escolas. Por exemplo, se a gente pega esses movimentos que estão contra esse estudo de gênero e for ver quem compõe, você não vai achar ali educadores, educadoras, professores, professoras, alunos e alunas. Você vai achar pessoas do meio político discutindo o que a escola deve ou o que a escola não deve fazer, sem chamar a escola para discussão. Eu entendo que questões delicadas como gênero e sexualidade, assim como muitas outras, precisam de um diálogo amplo, aberto, transparente, mas com a comunidade escolar. O que a gente está vendo é um movimento político, uma pauta política, tentando interferir em questões pedagógicas sem preocupar-se com a pedagogia, sem preocupar-se com a escola. Porque uma coisa é fato, o problema é bem maior que esse, do poder ou não poder falar. Porque quer queira que não, esteja a palavra gênero ou sexualidade nos planos ou não, as questões vão aparecer na escola. É lá que os colegas de vocês, né, seja na graduação, mas hoje a gente pensar, por exemplo, a educação básica, né, o ensino médio ou o ensino fundamental, é lá que a pessoa vai se despertar para as questões de sexualidade, vai se perceber na dissidência de gênero, ou mesmo na primeira infância. A gente tem questões de transgeneridade hoje, os Podclínicas em Porto Alegre, tem hoje 16 crianças em processo de acompanhamento, porque lá na infância vai se descobrir. Eu já acompanhei, vejo casos de 3, 4 anos, a criança não tem identificação com a questão do gênero, né? Então, não é só se pode ou não pode falar. A questão é como que professores e professoras vão lidar com isso. Porque vai aparecer. Agora, eu tenho uma situação de bullying porque um aluno anunciou ou se percebeu numa orientação homossexual, por exemplo. Estou levando lá para sala. O que eu faço com isso? O que eu discuto? Como que eu vivo esse movimento? Né? Vou ignorar? Vou fingir que não tem nada? Que não aconteceu nada? Né? Então, a questão... precisava de uma atenção ali naquele momento. A hora que mais precisa. Por exemplo, hoje eu trabalho numa editora e eu tenho circulado escolas do Brasil todo para discutir questões da adolescência, que é uma área que eu gosto de pesquisar. E a grande pauta é o suicídio, porque os dados estão aumentando muito. Nós temos adolescentes suicidando. Sempre foi a faixa que mais suicidou, isso é fato. Mas tem aumentado. E hoje, por exemplo, nos conselhos de psicologia, a gente recebe dados de suicídio de crianças, por exemplo. A gente tem casos de 5 anos, 6 anos, 7 anos de idade. E aí, diante de uma situação dessa, a gente vai discutir o suicídio sem discutir tudo que toca essa ideia, porque tem muita coisa aí que é da ordem de uma sexualidade não entendida, que é de um abandono, que é de uma solidão, que é de uma violência, que é de viver uma coisa com a qual você não pode falar. Porque você imagina, a gente lidar, né, logo na adolescência, quando tudo explode, e não tem como falar. Né? Até na própria família, né? Você sendo ali discriminado, não poder ser quem você realmente se identifica. Sim. Aí sofrendo preconceito dos pais. Então a ideia que esses movimentos estão trazendo de não poder falar, ela não é a mais importante. A ideia é como nós vamos lidar com isso. Ninguém está propondo que existam aulas de como ser homossexual, como ser transexual. Parece que é isso, né? Parece que eles querem que é um preconceito, mas vem da família. Sim, também, porque também estão mal instruídos e parece que a gente quer se ensinar. Quer se impor. Não, a gente precisa discutir isso para que a gente viva bem isso. Por exemplo, tem um dado sobre bullying que é interessante. 70% de possibilidade a mais de resolução de um conflito de bullying se ele for tratado com o próprio grupo e não com intervenção externa. Então, quer dizer, se o grupo está preparado para discutir questões, a probabilidade do grupo resolver o problema entre eles mesmos é 70% maior do que a intervenção de um professor ou professora. Daí a importância dos grêmios, do grupo estudantil. Mas para fazer esse grupo funcionar, tem que estudar, pesquisar, discutir as questões. Então, eu acho que o que o Brasil tem que vivenciar é esse movimento de perceber o outro a sua diferença, sabe? Voltar a discutir relações de direitos humanos, porque é um outro problema. A expressão direitos humanos foi banalizada e caiu num campo como se ela fosse uma expressão política e de partido de esquerda, porque parece isso hoje, que a esquerda que discute direitos humanos vai de esquerda, de direita, de centro, centro-esquerda, centro-direita. Direitos humanos é do povo, é de todo mundo. Nós temos que discutir isso. Nós não podemos admitir que o Brasil mate, por exemplo, 8 mulheres por dia por crime de feminicídio. Sabe? E não discutir isso na escola é deixar crescer essa mentalidade que a mulher é que não consegue, a mulher é que não pode. Olha que interessante. Nós matamos 8 mulheres por dia por crime de feminicídio. Nós culpamos as mulheres, por exemplo, no trânsito.
Mas por que o seguro de carro para mulher é mais barato? Porque todas as pesquisas indicam que o índice de acidente é menor. Então a mulher paga menos imposto, paga menos seguro de carro. Mas toda vez que no trânsito tem alguma coisa, a culpa é de quem? Da mulher. Entendeu? É isso. Discutir gênero é isso. E vetar isso, eu acho que é um retrocesso na humanidade e é abrir porta para que a gente aumente a misoginia, aumente a homofobia, aumente a transfobia e que essas violências mortes continuem acontecendo. Eu acho que o papel da educação é cuidar da vida, é cuidar do ser humano. A gente vai ter que discutir isso, vai ter que falar sobre isso. Eu acho bem complicado a gente entender a complexidade que é o ser humano, assim. Imagina se a gente já se perde, nessa bipolaridade de interpretar o mundo e a complexidade do gênero em dois polos, né? Interpretar as coisas como sendo singelamente masculinas ou totalmente femininas, já tendo em vista que o conceito de feminilidade é uma construção da sociedade patriarcal e de diminuição histórica. Imagina, como é que a gente pode pegar um complexo e colocar em duas caixas? Duas caixinhas. Bom, visto que a gente entende mais ou menos o que seria o nosso sistema binário de gênero, encaixar as coisas entre masculino e feminino, imagine entender o que é a não binaridade de gênero. Não binaridade de gênero é pegar os conceitos de masculino e feminino, entender que existem pessoas que se encaixam no espectro entre esses gêneros, não sendo completamente um nem completamente o outro, e entender também que tem pessoas que se encaixam no seu entendimento de gênero fora desse espectro. Pode parecer um pouco estranho, porque o nosso raciocínio é limitado a interpretar as coisas do modo bipolar, ou masculino ou feminino, mas existem pessoas que fogem desse entendimento. E tendo em vista a nossa complexidade, não é anormal. Existem também casos de outras culturas, culturas fora da nossa questão ocidental e de herança eurocentrista, culturas orientais e culturas indígenas, onde existe a construção de um terceiro gênero, já enraizado dentro da cultura. Então, imagine sociedades que se desenvolveram desde o início com questões de 3 gêneros ou mais já no seu conceito cultural, enquanto a gente é limitado ao conceito dicotômico.